Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os inscritos ao canal da Revista Oeste. O link do canal dele está aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Então já todos os inscritos ao canal deles. E sem enrolações, pessoal, antes de começar eu quero que você no final do vídeo deixe sua opinião. Boa tarde, boa noite. Já deixa um boa tarde aí, boa noite, um bom dia, que ajuda esse vídeo a engajar e chegar a mais pessoas. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Levando muitas famílias à miséria. Quase todos os entrevistados são contrários a medidas parciais e defendem uma anistia ampla, geral e irrestrita. A associação alerta que a atuação do Supremo nos processos ultrapassou limites constitucionais, transformando os casos do 8 de janeiro em instrumento de perseguição política. Ana, a gente publicou, o nosso repórter Christian Costa publicou esse levantamento aí com exclusividade feito por essa associação das famílias, né, familiares. A gente vai exibir na tela uma arte que fez aí um apanhado da situação, números gerais dessas pessoas envolvidas no 8 de janeiro. Então, a gente exibe na tela ali mais de 2.000 pessoas investigadas, 1.628 ações penais abertas, sendo 512 ações por crimes graves, com 279 condenações, 1.110 ações por crimes menos graves, com 359 condenações, 10 absolvições, 552 acordos de não persecução penal, 141 pessoas ainda estão presas, 44 pessoas estão cumprindo pena em prisão, em regime de prisão domiciliar, 131 pessoas tiveram a extinção da pena pelo seu cumprimento, são 112 execuções penais em curso, mais 61 pedidos de extradição. A gente fez então esse apanhado, né, dessas quase 2.000 pessoas investigadas no 8 de janeiro, nessa nota publicada pelo nosso repórter Christian Costa, que está publicada no site da Revista Oeste. Paula, os números eles são chocantes, né? 518 ações por crimes graves. Mas nesses crimes graves, o que é crime grave? Hoje a gente nem sabe o que é mais crime grave. 518 ações por crimes graves, 279 condenações. Nós não sabemos o que é um crime grave. Falar mal do TSE hoje é considerado um atentado violento ao Estado de Direito, às sacrossantas urnas eletrônicas. Então, assim, eu vou pedir a produção, a nossa querida e competente produção da Revista Oeste, que passe, por gentileza, essa matéria para o inglês. Essa matéria precisa ser distribuída aqui em relação ao que está acontecendo, Paula, porque o que nós temos visto é um descaso com a nossa Constituição, um descaso absoluto com a nossa Constituição. Então, 141 pessoas ainda presas. Os números são números de lotes, né? São números daquilo que nós estávamos falando. Desde o começo a gente menciona lote, 20 serão julgados, 50 serão julgados. Então, Paula, é um pouco perturbador esses números, viu? Eu volto com vocês do estúdio e eu espero que essa matéria em inglês alcance os caminhos do Congresso e de Washington aqui nos Estados Unidos. São crimes graves, Augusto, alguns com penas ali variando de 14 a 17 anos de prisão em regime fechado. Exatamente isso que torna a anistia inevitável. Inevitável. Você imagine, daqui a 10 anos, a gente tratando desse pessoal, dizendo que ainda faltam alguns anos. O pessoal que está por nascer aí já
vai compreender com 10 anos de idade, vai ter que entender que tem gente presa porque foi à praça depredada no dia tal. Quer dizer, isso não existe. É inimaginável a continuidade dessa situação. Esses números, mas muito oportunamente divulgados aí pela Oeste, são fundamentais para a campanha da anistia. Eles têm que ser divulgados. E aí não estão incluídas contas bloqueadas, né, contas bancárias ou na internet. Isso é um quadro de horror. Augusto, Silvio, deixa eu te ouvir também, mas nesse dossiê, Augusto, Silvio e Ana, eles relatam ali que há bloqueio de bens, então as famílias ficam impossibilitadas de usar, né, o dinheiro, há uma asfixia financeira Exatamente. dos familiares nesse caso, né, e um outro dado que chama atenção também, Silvio, se me permite, mais de 40% deles têm acima de 50 anos, a média dos condenados, 46 anos de idade. A crueldade, e o Augusto foi ao ponto, né? Lá na frente, no futuro, nós teremos de lembrar de tudo isso e lembrar dessas condenações absurdas. Por isso, o voto do ministro Luiz Fux é tão importante. Embora vencido, embora singular, é um voto tão importante, porque ele conseguiu colocar no papel a verdade. Uma sequência organizada de fatos. Foi isso que ele fez. Ele mostrou, por exemplo, e este é um dos crimes pelos quais as pessoas foram condenadas, associação criminosa armada requer arma, por exemplo. Né? Ele, como se ele olhasse para o ministro Alexandre de Moraes e dissesse para o senhor Paulo Gonet, que é o agente acusatório, a figura do parquê do Ministério Público, e dissesse, olha, a associação criminosa armada requer arma. Tinha arma? Não. Abolição do Estado Democrático de Direito. Aconteceu alguma coisa depois? Não, nada. Palavras do ministro Luiz Fux, eu só estou aqui reproduzindo. Então, é tudo tão didático, mas a maldade é tão grande, porque para além do lado político, de um teatro de togas que tinha o objetivo político de influenciar em várias coisas que estão acontecendo no Brasil, não só, porque a gente tem que pensar que isso aconteceu depois da eleição, mas várias coisas que estão acontecendo no Brasil, ou seja, do que eu estou falando? Dar sustentação a um governo ilegítimo, né? Um governo cujo presidente foi reabilitado, mas é um condenado. É um governo que as pessoas não respeitam, é disso que se trata. Mas mais do que isso vai ficar para o futuro, o recado fica para o futuro. Os profissionais do direito no futuro vão ter de olhar o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal e talvez tentar achar um caminho para explicar, porque com base nas leis que nós temos, isso não existe. Infelizmente, as pessoas estão sofrendo, são CPFs, né? E aí, de novo, e finalizo, palavras do ministro Luiz Fux. É nulo. Este tribunal não tem competência para julgar o caso. Ponto. Encerrou. Ana, e deixa eu só voltar um caso que é símbolo do 8 de janeiro, que é a Débora dos Santos, né, ela que sujou a Estátua da Justiça com batom, ela foi condenada a 14 anos de prisão, ela hoje cumpre prisão em regime domiciliar. E o que aconteceu? Só para a gente atualizar o caso da Débora, transitou em julgado a condenação dela, ou seja, não há mais possibilidade de recorrer da sentença. E aí o ministro Alexandre de Moraes, então, determinou o cumprimento do início da pena de reclusão com a manutenção da prisão domiciliar da Débora dos Santos, ou seja, ela vai cumprir essa pena aí de 14 anos em prisão domiciliar, segundo decidiu então o ministro Alexandre de Moraes. Mas, Paula, olha, ela vai cumprir a prisão em prisão domiciliar estabelecido hoje, no dia 15 de setembro de 2025. Porque na cabeça do Alexandre de Moraes, amanhã, no dia 16, ele pode mudar isso. Não há nada, não há nenhuma sequência, não há nenhum segmento ao processo legal, às leis, à Constituição, ao caminho das penas. Tudo vem da cabeça cheia de sarcasmo, narcisista, de Alexandre de Moraes, né, que está muito mais para uma pessoa completamente desequilibrada do que um juiz
que é o cargo que ele tem na Suprema Corte. Então, é uma prisão domiciliar hoje. Mas amanhã, se a Débora escrever alguma coisa em alguma rede social, ou comentar, ou alguém filmar a Débora e a Débora aparecer na rede social de alguém, acabou, a gente não sabe. O Brasil hoje está debaixo de uma caneta tirânica e que pode simplesmente, da cabeça do Alexandre de Moraes, mudar tudo, do dia para a noite. Agora não estão aí já rodando rumores nas redes sociais de que, se Donald Trump aplicar mais sanções, eles vão mandar o presidente Bolsonaro para a Papuda? O que é isso? Em que lei isso está embasado? E olha, e pelo andar da carruagem, Paula, eu acho que o Brasil verá mais sanções. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, volta já. Mas eu acho que tem coisa aí, né, porque querem esconder, mais do que Lava Jato. Claro, porque as vítimas são milhões de idosos e de crianças com doenças gravíssimas, a ponto de serem beneficiárias da Previdência. Gente, tem muita coisa aí. Essa negativa dele na última hora, ele queria. O ministro relator, ministro André Mendonça, tinha facilitado. Olha, se ele quiser depor, vai depor. Se não quiser depor, não vai depor. Não, porque entraram no habeas corpus, não sei o quê. O advogado dele foi surpreendido. A comissão parlamentar de inquérito foi surpreendida. O que há? Mais um mistério? Mais um, né? Porque o primeiro mistério, um jurista hoje me dizia, eu não encontrei nenhum motivo para estar no Supremo. E não na primeira instância, que é o juízo natural. Será que alguém não confia na primeira instância da Justiça Federal? Mas o sorteio mostrou André Mendonça, que é confiável no Supremo. E vem de um caso que vinha se arrastando, não tinha prisões, estava se arrastando. Era gigantesco, não é. 6 bilhões desviados, 2.300.000, se não me engano, ou 3.200.000, mas, bom, é uma quantidade imensa de idosos e idosas, e de criancinha com retardo mental, com problemas cerebrais, com problemas musculares, com doenças gravíssimas, cujos nomes foram usados, segundo o senador Isalci Lucas, para tirar empréstimo consignado. E a gente viu aí os automóveis Bentley, Ferrari, dos presos, dos 2 presos, mansão. Que houve? Por quê? Por que demorou tanto? Por que o ministro Toffoli pediu os 9 inquéritos para a Polícia Federal? Por quê? O que está havendo? É tão grande assim que é preciso esconder? Obviamente, o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que eu vejo como um novo Marcos Valério aí, né? Também careca. O que ele queria contar? Que na última hora não contou. Será que foi o Adélio Bispo que o ameaçou? Tô apenas fazendo um simbolismo. Eu acho isso grandioso. Claro que eu não espero que a mídia sustentada por dinheiro dos nossos impostos vá provocar alguma coisa. Aliás, vocês já perceberam, né? Por que há toda essa campanha contra a rede social? Rede social, origem do ódio, mensagem de ódio. Não, peraí, calma. Não, rede social é incontrolável. A mídia conservadora
tradicional é controlável, basta estar mal das pernas, porque os anunciantes já viram que Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade e economia na latrina. Antes de começar a ler aqui um trecho aqui do Conexão Política, eu quero que você deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Pessoal, se você não comentou ainda, comente aí, que a sua opinião é muito importante para esse vídeo chegar para mais pessoas. Se você não tem uma opinião aí, já deixa um boa tarde, uma boa noite, que já é o bastante para esse vídeo alcançar um público maior. Então, sem enrolações, vamos assistir, vamos ver aqui no Conexão Política, economia na latrina, um rombo e contas externas deterioradas. O Brasil sob Lula vive terrorismo fiscal semelhante ao fim de 2014. O país enfrenta déficits gêmeos. É a escala a pré-crise do poder iguala ao ciclo do governo Dilma Rousseff. Ao pouco mais de um ano das eleições de 2026, o Brasil volta a enfrentar um quadrado desequilíbrio macroeconômico com a deterioração simultânea das contas públicas e externas, vivendo os chamados déficits gêmeos. O momento, segundo especialista ouvido pela Folha de São Paulo, guarda semelhança com a conjuntura observada no segundo mandato de Dilma Rousseff antes da crise fiscal do impeachment. O déficit gêmeos ocorreu quando o país apresenta ao mesmo tempo déficits normaria elevado. O resultado fiscal é um déficit, é uma conta corrente nas transações com o exterior. Ambos os indicadores agravam durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio da Silva, do PT, impulsionado por aumento dos gastos públicos e um aquecimento econômico considerado artificial por analistas. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de acompanhar nosso canal. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. E até a próxima.